Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. A partir de agora, você assiste o estudo da série psicológica Joana de Ângeles, livro Autodescobrimento, uma busca interior. Apresentação, José Soares. Boa tarde. Vamos então iniciar nossas reflexões e estudos da série psicológica de Joana de Ângeles. Distonias e suas consequências é o tema central desse nosso encontro nesta tarde. E vamos, como de hábito, iniciar numa breve reflexão de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Cartas de Paulo. É uma passagem no capítulo 4, versículo 4, da carta aos Tessalonicenses. Emmanuel nos escreve pela mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. O vaso da criatura é o corpo que lhe foi confiado. O homem comum, em sua falsa visão do caminho evolutivo, inadvertidamente procura saturá-lo de enfermidade, lama e sombras. E em toda parte observam-se consequências funestas de semelhantes desvios. Emmanuel nos convida a refletir ao comparar o nosso corpo físico, a estrutura orgânica em que nos encontramos temporariamente reencarnados, como vaso, que foi nos confiado pelas leis divinas. No entanto, o homem comum, em sua visão do caminho evolutivo, inadvertidamente procura saturá-lo de enfermidade. De fato, distanciados do verdadeiro entendimento da sua verdadeira natureza, que é espiritual, o homem atira-se desequilibrado nas satisfações instintivas, imediatas e materiais, e deste modo, como consequência, o vaso, o seu corpo físico, estabelece aberturas para a instalação de enfermidades, de doenças e desequilíbrios, consignados aqui por Emmanuel como lama e sombras. E as consequências de tudo isso são terríveis, são funestas, representando grande parte no caminho de provas, de expiações, de sofrimentos que atinge a experiência do homem e, sobretudo, estando ele no mundo de provas e expiações. E realmente percebemos nessa mensagem que Emmanuel nos traz uma referência indireta ao nosso tema central do estudo dessa tarde. E vamos então iniciar com o primeiro tópico que separamos de distonias e suas consequências. A vida orgânica
é resultado da harmonia vibratória do ser, que equilibra as células nos campos onde se aglutinam, dando forma aos órgãos e estas ao corpo físico, com as suas complexidades, através das quais se exterioriza o psiquismo. Então, Joana começa nos chamando a atenção a essa consequência, a princípio harmoniosa, da vida orgânica que, estabelecendo equilíbrio nas células, nos campos onde se aglutinam, dando origem aos órgãos, com as consequentes complexidades, mas entendamos aqui, harmoniosas e equilibradas, que promovem todo o desenvolvimento da estrutura orgânica em que estamos temporariamente aprisionados. Prossigamos. Quando ocorre a ruptura do equilíbrio existente entre a consciência e o corpo, irrompem as enfermidades, as quais expressam a reação que ora se estabelece. Então, tudo vai bem até o momento em que o homem, no uso deliberado do seu livre-arbítrio, abre campo para conflitos entre o discernimento que a sua consciência apresenta e o seu comportamento, as suas atitudes. É aí onde surge essa ruptura e a consequência, surgimento de enfermidades que expressam reação a tudo isso. Nós vamos, então, entendendo por que Jesus, inúmeras vezes, nas curas que realizava, dizia àquele que era alvo da sua intervenção: recebeste a cura, mas não peques mais, para que não te aconteça algo pior. E aí o mestre já apontava a ligação sutil que existe entre comportamento e doença. O pecado, que é não atingir o alvo, não realizar aquilo que a nossa consciência já assinala como certo, implica em desequilíbrios que fazem romper, fazem surgir enfermidades. Eis a razão da advertência de Jesus a inúmeros daqueles que foram beneficiados por sua cura. Um erro de comunicação entre a consciência e o corpo favorece a desorganização molecular, propiciando a instalação das doenças. Esse erro de comunicação que Joana nos assinala aqui entre a consciência e o corpo é exatamente aquele que se expressa quando sabemos o que é certo, o proceder correto, e agimos de forma contrária à nossa consciência. E o resultado? O surgimento de enfermidades, propiciando, como Joana aqui lembra, a instalação das doenças. Como precisamos estar atentos
e vigilantes. Aquilo que alimentamos, desde as estruturas mentais, aos hábitos mentais, aos sentimentos, ao comportamento, que precisam corresponder àquilo que a nossa consciência já assinala como correto. A energia vitalizadora que o espírito irradia, preservando a harmonia psicofísica, resulta dos pensamentos e atos a que o mesmo se afevora. É interessante aqui algumas considerações que vamos fazer. Vejam, quando a nossa atitude em equilíbrio ao que nós pensamos se harmoniza com as leis de Deus, há uma vitalização das nossas energias. Por isso, no final desse parágrafo, Joana diz assim: pensamentos e atos a que o mesmo se afevora. Afevora aqui é uma palavra mais forte no sentido de se entusiasma em fazer. Identifica-se plenamente pelas suas atitudes e comportamentos com aquilo que a sua consciência diz que é certo. Ocorrendo isso, há uma vitalização das nossas energias, um fortalecimento do nosso sistema imunológico, correspondendo a equilíbrio e a saúde. A enfermidade de qualquer natureza é uma guerra que se apresenta nas paisagens do ser, encontrando dissonantes os campos vibratórios que constituem os equipamentos da maquinária humana, instalam-se as colônias microbianas perniciosas que passam a predominar no organismo. Podemos, assim, nos perceber em relação às nossas células que compõem o nosso corpo físico como um regente, um orientador a como essas células devem se comportar. O problema todo, e aqui eu vou usar uma forma didática de entendermos, é quando, ao sabermos o que é certo e sentirmos ou fazermos o que é errado, é como se nós dessemos direcionamentos conflitivos aos participantes da orquestra. Aí as células, os músicos, ficam sem saber o que vão atender. Há uma diretriz da consciência, mas há uma outra proveniente dos aspectos emocionais e físicos. E nesse embaralhamento, aí surgem conflitos, atritos. É o que aqui é chamado de encontrando dissonantes os campos vibratórios que constituem os equipamentos da maquinária humana, aí se instalam as colônias microbianas. Ou seja, ao perceber que não há ordem, que não há equilíbrio nas orientações do maestro, aí aproveitam-se os infiltradores, encontrando campo vasto para desequilíbrios. As chamadas colônias microbianas perniciosas. E é natural que elas surjam.
Porque, meus amigos, nós estamos num mundo de provas e de expiações, um mundo lotado de agentes tóxicos e contrários ao equilíbrio e à harmonia. Agentes que estão tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. Quando os nossos sentimentos e atitudes são contrários às leis divinas, abrem-se brechas para infiltrações desses agentes, tanto de ordem física, por vírus, micróbios, desequilíbrios orgânicos, quanto de ordem espiritual, processos obsessivos, distúrbios psíquicos de origem das interferências espirituais. Por isso é tão importante haver esse cuidado, esse esforço nosso em padronizar o que a gente pensa, o que a gente sente, com o que a gente faz. Porque agindo assim, nós fortalecemos nossas energias vitais, nosso sistema imunológico. E a saúde, como resultado, vai se estabelecendo. Na raiz, portanto, de qualquer enfermidade, encontra-se a distonia do espírito, a perturbação, né? O ruído, a distonia do espírito, que deixa de irradiar vibrações harmoniosas, rítmicas, para descarregá-las com baixo teor, e interrupções que decorrem da incapacidade geradora da fonte de onde procedem. Isso é uma questão muito séria, né, meus amigos? Na raiz de qualquer enfermidade encontra-se a distonia do espírito, que descuidou-se de estar irradiando vibrações harmoniosas para descarregá-las com baixo teor e interrupções. Então a questão, ela é muito clara e de profundo alerta para todos nós. Precisamos, diante daquilo que já é matéria de iluminação, de aprendizagem nossa, estarmos sempre vinculando no dia a dia atitudes, ações, sentimentos, emoções, em equilíbrio com o que sabemos que é certo. Na mesma ordem estão os conflitos, os transtornos psicológicos, os distúrbios fóbicos e outros da área psiquiátrica, mesmo quando a sua psicogênese se encontra na hereditariedade, fatores estressantes psicossociais, as causas reais se originam do ser espiritual, que é o agente de todos os acontecimentos que lhe diz respeito. É fogo, né? A responsabilidade é totalmente nossa. Mesmo nos distúrbios de ordem psiquiátrica, nos transtornos psicológicos, por trás dele tem um espírito fraudador que tem corrompido as suas estruturas orgânicas
pelos choques com as leis divinas e abrindo campo para as doenças. E não podemos utilizar as desculpas da hereditariedade, da genética, nem de causas associadas à educação, à sociedade, a fatores estressantes a que estejamos nos submetendo no dia a dia. Porque todos esses fatores podem e representam pano de fundo para que o distúrbio e o problema se expresse, mas a raiz originadora somos nós. O agente de todos os acontecimentos que nos dizem respeito. Assim nós vamos percebendo como a doutrina espírita é profundamente verdadeira ao nos esclarecer e apontar o caminho certo para onde devemos dirigir a nossa atenção, o nosso mundo mental, emocional, a nossa maneira de agir, e não o meio, as adversidades, as questões até familiares, que poderiam estar propiciando distúrbios ou desequilíbrios, mas que, na verdade, esses distúrbios só se apresentam pela condescendência e pelo fator originador, nós mesmos. Para o tenta-me do reequilíbrio e bem-estar, a interiorização do ser e o pensamento carregado de amor constitui os valores que reparam as engrenagens supersensíveis do modelo organizador biológico, nosso corpo espiritual, restabelecendo-lhe a harmonia. Então, a partir de agora, Joana vai nos apontando elementos, meios de trabalharmos o reequilíbrio e de sustentarmos uma linha de procedimento que evite essas distonias, essas enfermidades, que sejam de ordem física, psíquica, emocional. E aqui ela diz, para o tenta-me, para o caminho de reequilíbrio e bem-estar, a interiorização do ser, a busca do autoconhecimento. E o pensamento carregado de amor, a sensibilidade ao bem, a caridade, constitui os valores que reparam as engrenagens. E aqui é importante quando ela diz que engrenagens são essas. São aquelas que estão nas estruturas do nosso corpo espiritual. É a partir dele que o corpo físico materializa, somatiza os distúrbios que procederam a princípio do espírito. E que agora, através de um trabalho renovador, espiritualizante, envolvido de uma forma mais eficiente na prática do bem, vai abrindo tentames e possibilidades para a saúde, para o equilíbrio. Nunca será demasiado propor-se elevação moral e renovação espiritual do ser humano, autor do próprio destino, considerando-se que, de acordo com aquilo que aspire e faça, proporcionará a si mesmo, hoje,
ou mais tarde, o resultado da sua escolha. Então, a diretriz é essa: elevação moral, renovação espiritual do ser humano. E aqui é importante frisarmos a frase seguinte: autor do próprio destino. Autor do próprio destino. Considerando-se que, de acordo com aquilo que aspire e faça, proporcionará a si mesmo, hoje ou mais tarde, o resultado da sua escolha. E então, o que vamos escolher? Equilíbrio, harmonia, saúde, bem-estar. Principal determinante para que isso de fato aconteça, somos nós mesmos. Cada um de nós. Introspecção, alegria, reflexão, cultivo de ideias superiores, oração, constituem terapias avançadas, com os seus efeitos vibracionais positivos, em favor de quem os mantenha, produzindo saúde pela recomposição do equilíbrio psicofísico. Então, introspecção. Introspecção é sinônimo de recolhimento, de meditação, de introversão, de procurar dentro de si os elementos com os quais nos identificamos perante os valores renovadores que a doutrina espírita tem procurado agora inundar o nosso psiquismo. Então, alegria, reflexão, cultivo de ideias superiores. Quando a gente fala em alegria, a gente sempre se lembra daquela exortação do apóstolo Paulo, mesmo quando estava sob prisões, ensinava: rejubilai-vos sempre, estejais profundamente alegres, face um entendimento libertador das leis divinas, da realidade do mundo espiritual, constituem terapias avançadas, com os seus efeitos vibracionais positivos, em favor de quem os mantenha produzindo saúde pela recomposição do equilíbrio psicofísico. Assim vamos percebendo a importância dessas colocações que Joana de Ângeles nos traz. É preciso, como barreira de proteção, como armadura, lembrando certas palavras também do apóstolo Paulo nas suas cartas, né? Nos envolvermos da armadura do Espírito, no sentido da iluminação espiritual que já temos recebido da doutrina espírita, procurando deste modo estabelecer os meios, os instrumentos que diariamente devemos estar atentos na sua utilização para o equilíbrio, para a saúde, para nos colocarmos, de fato, harmonizados com as leis divinas. Nós agora
Agradecemos a todos aí que estejam nos acompanhando. Gilmara, que deixou o seu boa tarde. Orlando Assunção, boa tarde a todos. O Elaim também muito bom. Minha esposa Silmara Mello, boa tarde a todos. Muita paz. E, sobretudo, ao nosso amigo Luiz, que é o irmão que nos possibilita essa transmissão pela web Rádio Portal da Luz, pelos amigos parceiros. Deixamos aí uma excelente tarde. Hoje, logo mais à noite, 9h30 da noite, teremos com Silmara Mello, nesses mesmos canais, a transmissão do seu estudo do livro Religião dos Espíritos. Então, até o próximo encontro. Uma boa tarde a todos. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações.